Tchau, sagitarianos, bem-vindos a fevereiro. Essa aqui é uma leitura geral, tá? Eu estou trabalhando aqui com várias energias, então, se você quiser ter um aproveitamento melhor das leituras que a gente faz aqui no canal ou em qualquer outro canal que você acompanhe, é legal que você assista também o seu ascendente e a sua lua, pelo menos, para quem tem uma mapa astral. Para quem não tem uma mapa astral, eu disponibilizo aqui no card gratuitamente um link onde você pode clicar e fazer o seu mapa astral, tá? Lembrando que ele não substitui o trabalho de um astrólogo. O astrólogo o trabalho é mais personalizado, ele vai ter outras informações, além do mapa que você vai receber uma consulta a respeito daquele mapa. Porém, o link que eu disponibilizo aqui, ele já lhe diz quem são os principais planetas que influenciam na sua vida, ok? É uma leitura geral, não tenta encaixar forçadamente, tá? Quando você assiste outros signos que fazem parte do seu mapa, a leitura se encaixa naturalmente dentro do seu momento. Ok? Dado o recado, então vamos lá para a leitura de vocês. É o seguinte, eu estou falando com sagitarianos aqui que vem de uma carga de muito trabalho, muita entrega e pouco resultado, tá? Eu sei pelo que vocês... O que está me mostrando aqui é pelo que vocês passaram. Vocês criaram uma, vamos dizer assim, uma certa resistência a determinados tipos de processos. Eu vou explicar, tá? Alguns aqui descobriram coisas não muito agradáveis sobre pessoas. Alguns aqui descobriram coisas não muito agradáveis sobre o trabalho que você executa, que você exerce, tá? Isso foi te deixando um pouco mais resistente a determinados tipos de interação, tá? O jogo, o sagitariano, ele está num ano incrível, vocês estão num ano incrível, em que o universo, os planetas estão... parte do ano vai ser regida pelo planeta de vocês. Então, assim, a fase para o sagitariano, ela está muito boa, tá? E o que é que eu digo para vocês quando eu olho para esse jogo aqui? É que vocês usem as coisas e os obstáculos pelos quais vocês passaram como um treinamento. Agora vocês estão mais preparados. Agora vocês estão mais capazes de executar o que vocês quiserem executar, tá? Eu vejo alguns aqui presos em conceitos que tinham, mas que hoje se mostram não tão aplicáveis. Eu estou falando no setor profissional. Eu vejo a necessidade de um pouco mais de flexibilidade, tá? Eu vejo a necessidade de você domar um pouco os seus instintos e não ter medo de avançar, não ter medo de fazer coisas novas, não ter medo de conhecer pessoas novas, não ter medo de fazer aquela parte do trabalho em que você não domina tanto, tá? A necessidade de se arriscar, claro, se arriscar com critério. Quando a gente fala em se arriscar no modo positivo, a gente está falando de que a gente precisa estudar um pouquinho, se preparar um pouquinho e se arriscar um pouquinho. Aí vai para ali. Se prepara mais um pouquinho, estuda mais um pouquinho e dá mais um passo, dá mais um risco, dá mais uma credibilidade ao universo, tá? Porque quem se arrisca demais sem preparação pode se estrepar. Quem não se arrisca e só se prepara para quê? Tá? Existe um ponto em que a preparação, o estudo, o treinamento vai ter que virar uma ação. Então, o jogo me pede para falar para vocês sobre movimento. O ano pede movimento. O ano pede jogo de cintura com pessoas, jogo de cintura com tarefas, tá? Menos dogmas, menos coisas. Muitos aqui têm muita experiência numa determinada área, mas tem leis, tem dogmas que hoje não se aplicam mais. Que você usava lá atrás, que você usou lá atrás e que foi muito útil, mas que hoje pede uma certa flexibilidade, tá? Principalmente quando você tem que lidar com pessoas, quando você tem que lidar com negociações. Eu vejo aqui
uma energia de astúcia necessária, eu vejo uma energia de perspicácia necessária quando você tem que lidar com pessoas difíceis, quando você tem que lidar com parceiros de negócios mais difíceis, pessoas mais irredutíveis, sabe? É hora de ser um pouco mais interesseiro, sabe? O lado bom do interesse é você saber que determinado jogo com determinada pessoa não vai avançar desse jeito, então vamos de outro jeito, vamos fazer um pouquinho do jeito que aquela pessoa quer, sabe? Vamos ter mais um pouquinho de jogo de cintura por interesse mesmo, porque lá na frente eu vejo que se você trabalhar mais a sua perspicácia, se você trabalhar mais essa sua impulsividade, principalmente no que diz respeito a pessoas difíceis, vocês vão conseguir o mundo. Tem pessoas que tem pessoas que se você bate de frente, elas não dobram. Só que essas mesmas pessoas que você bate de frente, elas não dobram. Se você souber trabalhar principalmente o ego dessas pessoas, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se vocês souberem cantar no ouvido dessas pessoas, se vocês souberem vender o seu peixe para essas pessoas de modo não impositivo, vocês estão trabalhando com um tipo de pessoa que lhe dá um mundo. Vocês estão trabalhando com um tipo de pessoas que lhe dão um mundo. Se elas conseguirem se convencer, se vocês conseguirem convencer essas pessoas sem ser no grito, essas pessoas se abrem para vocês. E aqui o jogo de vocês está pedindo um pouco mais de jogo de cintura no que diz respeito à negociação. E o que me mostra aqui é que vocês sabem fazer isso. Eu estou lidando com sagitarianos que sabem fazer esse tipo de jogada, que sabem fazer esse tipo de negociação. Eu estou lidando com um sagitariano que consegue negociar, que consegue vender, que consegue ultrapassar essa barreira do ego dos outros. Escutando, aprendendo o que você precisa aprender, porque toda hora, em todo momento da nossa vida, ainda que a gente seja professor, ainda que a gente seja mestre, ainda que a gente tenha um século de experiência, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. E sempre tem uma pessoa que sabe mais que a gente. Sempre tem uma pessoa que pode nos ensinar alguma coisa. Relacionamento humano são a chave para a maioria dos problemas financeiros. Relacionamento humano são a chave para a maioria dos problemas profissionais. Relacionamento humano são a chave para a maioria dos problemas afetivos. E quando vocês descobrirem esse ouro, que é o dom da palavra, que é o dom do conhecimento, o dom da comunicação, vocês vão ganhar um mundo, porque o mundo em 2025 está de mão beijada para o sagitariano. Tem muita coisa para fazer. Eu já tinha falado isso em previsões anteriores, eu já tinha falado isso em vídeos anteriores, e esse jogo está me confirmando aqui. Vocês precisam de network, vocês precisam se reunir com pessoas, vocês precisam encontrar com pessoas e vocês precisam ganhar na lábia, não na força. O jogo aqui me mostra que a astúcia e a perspicácia é a tônica do mês de fevereiro para vocês. Com força bruta, vocês não vão ganhar o mês. Prestem atenção nisso. Com força bruta, vocês não vão ganhar o mês. A perspicácia, a esperteza e a lábia, o jogo de cintura, é o que vai dar a tônica da mina de ouro para vocês no mês de fevereiro. Eu vou pedir um reforço aqui para a gente entender melhor como é que está o lado mental de vocês, sagitariano. Peço uma leitura intuitiva para o lado mental do sagitariano,
Como é que anda o lado consciente? Essa leitura está super rápida aqui, tá? Como é que anda o lado consciente, inconsciente e o que está pegando na realidade para o sagitariano em fevereiro de 2025? Vamos entender um pouco mais esse jogo aqui. Vamos entender um pouco mais esse jogo. Opa, não vou considerar porque eu não cortei. Tô com um baralho lindo aqui que eu ganhei. E eu vou mostrar para vocês. Peço uma carta para o lado consciente do sagitariano em fevereiro, inconsciente e realidade. Obrigado. Vamos entender mais a fundo. Vocês estão numa vibe muito... Vocês têm noção de que vocês precisam buscar uma estabilidade. Estou falando do lado profissional aqui, tá? Vocês precisam buscar uma estabilidade. Vocês já enxergaram os conselhos que eu dei até aqui, dessa questão da flexibilidade, dessa questão de ter que se mexer, dessa questão de buscar uma maneira de gerar receita de forma contínua. Vocês já têm isso na energia de vocês, tá? Só que lá no subconsciente, vocês sabem que precisam... vocês sabem que está faltando um pouco mais de ousadia. Vocês sabem que precisam arriscar um pouco mais, porque é o seguinte, a estabilidade, ela em excesso, ela paralisa. E a estabilidade, ela não tem que ser inimiga do movimento. Eu posso ter um movimento estabilizado e ele é sempre em ascensão. No subconsciente, no consciente, vocês sabem que precisam ter uma certa estabilidade, vocês sabem que precisam criar um império. Vocês têm essa noção, vocês têm essa consciência. Só que no subconsciente de vocês, lá no íntimo, e que muitos de vocês ainda não dão conta, vocês sabem que precisam de um pouco mais de ousadia para buscar essa estabilidade. A estabilidade, ela tem que ser construída no mental. Ela tem que ser construída primeiro no mental para que ela se... A gravação parou, então eu tive que cortar aqui, pessoal. Estava falando de estabilidade, eu vou continuar o assunto porque deu um tilt aqui na câmera, mas eu estou seguindo agora, tá? A estabilidade, ela precisa de ação para que ela continue existindo, sabe? Ação constante, estabilidade no movimento. Só que na realidade, vê que notícia boa, o que está acontecendo é que, diante disso tudo aqui, diante desse jogo que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês têm vocês estão protegidos, vocês têm um reforço espiritual, vocês estão sendo guiados. Na verdade, se você já está assistindo essa leitura aqui, se você já está escutando esses conselhos dessa leitura aqui que eles estão dando, isso quer dizer que vocês estão no caminho certo, que vocês estão sendo guiados para terem essas atitudes. Isso é uma notícia muito boa. Isso é muito bom. Você não precisa fugir das interações, mas também você não precisa... É como se fosse assim, tá? Eu não quero trabalhar com aquele fulano, eu não levo ele para minha casa, eu não convido ele para uma festa na minha casa, mas ele é um ótimo parceiro profissional. Se ele é um ótimo parceiro profissional e ele é honesto, ele não faz coisas ilícitas, eu posso trabalhar com ele, eu posso sim trabalhar com ele, mesmo sem convidá-lo para ir na minha casa.
para ir nas festas que eu dou na minha casa. Então, vocês estão sabendo, muitos de vocês já conseguiram sentir que tem que ter esse jogo de cintura. Outros ainda não. Que precisam ter esse jogo de cintura para que a vida continue seguindo para cima e de forma estabilizada. Eu vou pedir um conselho final. Essa leitura foi muito rápida, tá? Foi a mais rápida de todas até agora. Eu vou pedir um conselho final aqui do Tarô dos Anjos. Peço um conselho final aqui para o signo de Sagitário para o mês de fevereiro de 2025. Peço um conselho final para o signo de Sagitário para o mês de fevereiro de 2025. O que é que o sagitariano precisa saber como complemento do que já foi falado aqui para o mês de fevereiro de 2025? Vamos lá. Ai. Capricha, capricha, capricha. Vamos lá. Sagitário, mês de fevereiro de 2025. Peço uma carta saltada como conselho final para os sagitarianos. Fevereiro de 2025. Caíram duas, eu vou considerar uma, tá? Virei uma aqui, caíram 3, na verdade. 8 de terra, 8 de ouros. Um trabalho competente e recompensado. Aprenda tudo o que há para saber sobre o tema. Volte a estudar. Pessoal, isso aqui veio como um complemento e está muito pertinente de acordo com o que eu falei aqui sobre a questão do risco calculado, tá? A leitura de vocês está muito profissional, tá? Está uma leitura muito voltada para o lado profissional, para o lado financeiro. Vocês estão no caminho certo, vocês estão sendo guiados, vocês estão sendo inspirados, vocês estão sendo... Muitos aqui já conseguem visualizar essa situação e já estão aplicando isso aqui, tá? E não se esqueçam de que sempre é momento de aprender. Até o final da nossa vida a gente está aprendendo alguma coisa. Se a gente está aqui nesse planetinha, a gente está aprendendo alguma coisa. Aprendendo, ensinando, avançando, avançando, avançando. Sempre um degrau a mais. Quando a gente não tem mais desafio, quando a gente não tem risco para correr, quando a gente não tem degrau para subir, a gente não tem mais por que estar aqui. Então, se a gente está aqui, é porque a gente ainda tem degrau para subir, a gente ainda tem riscos calculados para cometer e a gente ainda tem muito que estudar e aprender. É isso que eu tenho para o Sagitariano em fevereiro de 2025. Aquele beijo e até mais.